Oi, tudo bem, pessoal? Você que está se preparando para o vestibular e que está aí treinando redação, você já observou que existem temas diferentes de redação? Existem temas que são mais concretos e temas que são mais abstratos? Você também já prestou atenção na diferença entre os temas do Enem e os temas dos outros vestibulares? Então, se você tem dúvidas sobre isso ainda, se você está aí se preparando para o vestibular, para um desses vestibulares ou para mais de um desses vestibulares, é para você que vai o vídeo de hoje. Então, roda a vinheta e vamos a ele. Falar sobre a diferença, entre um tema concreto e um tema abstrato de redação, tá? E vamos falar sobre a diferença do tema do Enem e do tema da FUVEST, e dos outros vestibulares. Eu vou usar o tema da FUVEST como referência dos outros vestibulares, porque a FUVEST e os outros vestibulares são muito parecidos uns com os outros. Já o Enem, ele é uma prova bastante diferenciada com características específicas e a redação também é diferenciada. Você vai ter que escrever no Enem um texto dissertativo argumentativo em prosa, respeitando a norma culta ou norma padrão da língua portuguesa, tá? Sobre um tema de caráter cultural, social, político ou científico. E o grande diferencial é que você vai precisar apresentar uma proposta de intervenção na sua conclusão, que respeite os direitos humanos e que seja uma proposta em relação a esse tema. E aí a grande sacada para você se preparar para tudo isso é você lembrar que o tema do Enem será sempre uma situação concreta, de algum problema que abrange a sociedade como um todo e que precisa de uma solução. E essa solução também tem que ser discutida de forma concreta e tem que ser apresentada de forma concreta na conclusão do texto. Então esse é o tipo de proposta que o Enem vai apresentar para você e você vai ter que discutir esse assunto, tá? Já a FUVEST e os outros vestibulares podem apresentar esse tipo de proposta também, uma proposta mais concreta, tá? Mas também tem uma abertura para apresentar um outro tipo de proposta. Qual é o outro tipo de proposta? Seria uma proposta abstrata, ou seja, uma proposta que discute não acontecimentos, não problemas concretos, mas que discute valores, discute ideias. Então vamos pensar um pouquinho, vamos começar pensando o tipo de proposta que a FUVEST trabalha, tá? Vamos ver como é que foram as propostas dos últimos anos. Então dá uma olhada aí, como você pode ver, no ano passado o tema da proposta da FUVEST foi a importância do passado para a compreensão do presente. Olha que interessante. Então não está se discutindo aí um problema concreto da nossa realidade, do nosso dia a dia. O que está se discutindo aí é um pensamento, uma ideia, valores, que é a valorização do passado para se compreender o presente. Então isso pode ser discutido de várias maneiras. No caso do tema abstrato, ele não obriga que você tenha que apresentar uma solução, porque ele pode ser apenas discutido, você pode apenas propor uma reflexão. Claro que a sua reflexão ela precisa ter uma ordem, uma organização, porque isso é característica do tipo de texto que você vai escrever, que na maioria das vezes é o texto dissertativo argumentativo. Então, quando o tema aparece dessa forma, de maneira mais abstrata, você não precisa necessariamente apresentar uma conclusão. Por quê? Porque o que está sendo discutido aí são ideias. Então você pode propor uma reflexão com começo, meio e fim, com introdução, desenvolvimento, conclusão, uma reflexão objetiva, racional, uma reflexão baseada em argumentos lógicos, argumentos coerentes,
com um texto escrito com coesão, respeitando a norma padrão. Tudo isso se mantém em todas as provas, é a exigência de todas as provas, né? Do tipo de texto que você está escrevendo, do tipo de proposta que você tem que cumprir. Porém, você não precisa discutir isso em termos concretos, você pode discutir apenas os valores, né? Em 2018, por exemplo, o tema foi: devem existir limites para a arte? Então, olha só, mais uma vez, o que está se discutindo são ideias. Então, você tem que pensar sobre isso, se é preciso haver limites. Para isso, você pode recorrer à história da arte, aos vários momentos da história da arte em que tentou-se impor limites para a arte, enfim, é um tema que permite aí uma discussão ampla, uma reflexão para responder a pergunta, tá? Mas não precisa apresentar uma solução, porque nem sempre uma reflexão sobre valores, sobre cultura, sobre ideias tem uma solução final, tá? Então você pode apresentar aí. Em 2017, por exemplo, o tema foi: o homem saiu de sua minoridade? Então está sendo discutido o que? A independência de comportamento, a maturidade de reflexão. É claro que esses temas aparecem porque muitas vezes as pessoas dizem assim: mas com tanta coisa importante para discutir, vai discutir essa bobagem? Então, por quê? Porque nós nos acostumamos a olhar as coisas apenas na sua superfície. Todos esses temas estão presentes no nosso cotidiano. Então, se nós pensarmos o tema do ano passado da FUVEST, esse tema sobre a importância do passado para entender o presente, nós nos remetemos, por exemplo, à negação da história que nós vemos acontecer nos últimos tempos, Quando se fala de discutir, por exemplo, a ditadura no Brasil, não precisa discutir isso, Para que discutir o passado? Para que ficar voltando nisso? Já acabou, já passou, já foi. Quando nós queremos discutir a escravidão, nossa, mas já acabou a escravidão, já foi, a princesa Isabel já assinou a Lei Áurea, para que ficar voltando nesse passado? Vamos para frente. Então essa negação da história, ela está presente na nossa sociedade, daí a importância de se refletir sobre o valor do passado para entender o presente. Então, o tema é abstrato, mas ele pode ser trazido para uma situação concreta. Isso não é um problema na redação, tá? Então é uma forma de você discutir. Vou mostrar para vocês um exemplo de redação abstrata da FUVEST, tá? Que foi publicado pelo site da FUVEST no ano de 2013, cujo tema foi o consumismo. Nesse caso, olha só que interessante, eles nem sequer apresentaram uma frase tema. A proposta era composta, como você pode ver aí, de uma foto de um shopping center, e um texto que comentava essa foto e trazia aí a possibilidade da reflexão. Na verdade, a foto faz parte de um comercial, de uma propaganda, de um anúncio publicitário sobre cartão de crédito, e a reflexão é justamente sobre o slogan do cartão de crédito. E o tema é o consumismo. Então veja, novamente, é uma ideia. O consumismo é uma ideia, um conceito, e é um conceito que está presente no nosso dia a dia. O shopping center é uma realidade da nossa vida, o cartão de crédito também é uma realidade, e tudo isso está aí permeado por ideias, por valores, por noções que nós temos de nós mesmos, de felicidade, do mundo, etc. Então a proposta era essa discussão. E a partir disso, o estudante tinha que desenvolver. Já a redação do Enem propõe temas concretos. Então o tema concreto é aquele que vai apresentar uma situação concreta, algo que nós podemos verificar no nosso dia a dia e que exige uma reflexão e exige uma proposta de intervenção, ou seja, propor algo concreto a ser feito, tá, pessoal? Então, assim, já logo de cara posso adiantar que descarte a ideia de deixar a coisa de forma abrangente. Precisamos melhorar o país, precisamos mudar a sociedade, as pessoas precisam se conscientizar. Essa não é uma boa proposta de intervenção no caso do Enem. Por quê? Porque ela não é uma proposta de intervenção, ela é uma reflexão sobre o que precisa ser feito. Uma proposta de intervenção é o que tem que ser feito de forma concreta, por quem tem que ser feito,
né? Como tem que ser feito e qual o resultado dessa ação concreta. Então é isso que você tem que pensar para construir a proposta de intervenção. Então vamos dar uma olhadinha também nos temas dos últimos anos na prova do Enem, e você vai ver a diferença entre os temas que nós vimos que a FUVEST costuma cobrar, com os temas que o Enem costuma cobrar. Então olha só, em 2019, o pessoal ainda se lembra, o tema foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então veja, é um problema concreto, Nós temos um desequilíbrio na distribuição do acesso ao cinema para a população brasileira. Então, esses dados apareciam na coletânea, então por isso a leitura da coletânea é muito importante, porque caso você não tenha informações, ela te dará. Então os dados apareciam e você tinha que discutir isso de maneira concreta, discutir ações concretas para diminuir essa desigualdade. Então, um tema concreto. A proposta de 2017 falava em desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Nesse caso, se apareceu a palavra desafios, significa que eles já estão dizendo, existe um problema. Vamos pensar o tema, por exemplo, o tema de 2016, a prova teve duas aplicações, As duas aplicações tiveram temas muito parecidos, O primeiro tema foi caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, e o segundo tema foi caminhos para combater o racismo no Brasil. Veja, nos dois casos, a gente tem duas ideias que são fundamentais aí. A gente tem dois problemas, um intolerância religiosa e o outro o racismo. E já se fala em caminhos. Então, quando aparece na proposta caminhos, desafios, já está dizendo o seguinte: você vai ter que apresentar esses caminhos. Você tem que vencer esse desafio. E como vencer esse desafio? Corrigindo o problema. Então, o problema do acesso à educação, a formação educacional dos surdos no Brasil, desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Você precisa apresentar propostas, discutir o problema, e apresentar propostas de intervenção para corrigir uma falha nessa situação. A mesma coisa, racismo, a mesma coisa, a intolerância religiosa, a mesma coisa na proposta de 2015, que discutiu a persistência da violência contra a mulher. Então aí a palavra-chave era persistência, quer dizer, a própria coletânea mostrava que já existe um disque denúncia, já existe Lei Maria da Penha, ou seja, o Estado já propôs algumas formas de combater. Porém, a palavra persistência nos mostra que esses meios ainda não conseguem resolver o problema. A sua missão é entender por que ele não se resolveu e aí propor a intervenção. Então, essa é a grande diferença. O Enem trabalha com temas concretos, você precisa fazer uma discussão e você precisa conhecer, para discutir de forma concreta, você precisa conhecer a realidade concreta do Brasil. A maior parte dos temas localiza-se no Brasil. A exceção foi justamente esse tema sobre a manipulação de dados na internet, por uma razão lógica. A internet, ela não é a internet do Brasil, ela é a internet do mundo. Se você olhar para a maioria das propostas do Enem, você vai ver que ela se localiza no Brasil. Então a discussão é sobre o Brasil. E a FUVEST, como nós vimos, apresenta a proposta de uma reflexão mais ampla, de uma reflexão mais abstrata, em que você não necessariamente precisa de uma solução. Então, era isso por hoje, eu espero ter-los ajudado. Vamos escrever. Aproveita, ativa a sinetinha se você ainda não fez isso, assina o nosso canal, ajuda divulgando aí para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas, possa ajudar mais pessoas e possa ajudar o professor aqui também a continuar o seu trabalho, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.